Hoje no Café Corporativo teremos professor Marins e ele vem falar sobre mudanças. E aí, será que a gente tem que mudar alguma coisa na nossa vida para poder ter sucesso? No final tem uma pergunta muito interessante para o professor Marins e eu te convido a ficar conosco hoje. Até daqui a pouco. Oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Hoje no Café Corporativo, professor Marins, ele que é antropólogo. O professor Marins fez parte dos seus estudos lá na Austrália, onde ele conviveu com os aborígenes, onde ele fez uma pesquisa ampla. O professor Marins é reconhecidamente um dos maiores profissionais da educação corporativa no Brasil, um pesquisador, licenciado em História, ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, professor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, enfim, ele tem uma formação aqui que se eu pegar para ler a formação do professor, a gente faz um programa só com o currículo dele. Professor Marins, seja bem-vindo ao Café Corporativo, obrigado por ter vindo novamente. Prazer é todo meu, Aguinaldo, prazer é meu, estou sempre à disposição. Dessa vez virtualmente, né, professor Marins aí, que eu não falei aqui a hora que li o currículo, mas é torcedor de São Bento de Sorocaba, né, professor? Exatamente. Professor, falando em futebol, ele nos inspira em muitos momentos, né? E a gente percebeu o quanto que o futebol mudou ao longo desses anos todos. E esse é o tema que eu quero trazer para a nossa conversa de hoje. É importante mudar? Nós somos seres mutantes? O ser humano, ele, né, nos 3,5 milhões de anos, com evolução, para não brigar com evolucionistas e criacionistas, né, 150 mil anos, os sapiens sapiens somos iguais, né? Somos sem evolução praticamente, de 150 a 40 mil anos. Né? Se esses 150 mil anos tivesse sido um ano, em vez de 150 mil anos, essas mudanças radicais tecnológicas, científicas que nós estamos experimentando hoje, teriam sido os últimos 5 segundos desse ano. O resto do ano foi mais ou menos igual. Veja você que quem nasceu no século XVI, XVII, XVIII, XIX, começa o século e termina o século, tecnologicamente falando, quase do mesmo jeito, no lombo do burro, na carruagem, na liteira. A gente começou o século XX no lombo do burro, né? O automóvel é de 1887, primeiro ano do século XX, 1901, a gente teria meia dúzia de automóveis na rua e termina o século XX com internet, banda larga, GPS, indústria 4.0, né, cidades 5.0. Então, a mudança, viver hoje é um desafio muito grande porque é o período de maior mudança ocorrendo ao mesmo tempo na história toda da humanidade. E é por isso que talvez o ser humano seja tão resistente assim a mudanças? Será que tem uma coisa na origem dele de fazer sempre do mesmo jeito? Não, exatamente. Só para você ter uma ideia, né, as pessoas que vão, por exemplo, à Disney estão indo, a maioria, pela terceira, quarta vez, né? Porque você vai num restaurante, você quer sempre a mesma mesa, se você é habitual. Vá numa igreja e você vê as velhinhas desesperadas se alguém sentou no lugar dela, né? Elas têm, cada um tem o seu lugar. Isso é uma característica própria do ser humano, né? O conforto da não mudança, né? Então, por isso que a gente é resistente à mudança mesmo e a gente sempre procura uma zona de conforto. Isso é absolutamente humano e natural. Eu percebo aqui na minha cidade, né, nós somos de Jundiaí, o senhor está em Sorocaba, mas isso deve se reproduzir em todas as cidades do Brasil, que muitos comércios locais tradicionais, aqueles que têm aí 60 anos, 70 anos, que o patriarca montou, já passou para a segunda geração, terceira geração, chega um determinado momento que aquilo começa a sumir, deixar de fazer sucesso na cidade, em função talvez de não ter mudado, né, de ter mantido aquelas origens, porém sem modernizar o seu produto, o seu serviço. Faz sentido isso? Veja bem, Aguinaldo, uma das discussões que nós temos na academia como antropólogo é o que mudar e o que jamais mudar. Então, você tem que estar atento às tendências do mercado,
para poder produzir, né, produtos e serviços que o mercado quer e nem sempre sabe que quer, né? O cliente não sabe o que ele quer. Então, você tem que saber o que você deve mudar e deve acompanhar a mudança e o que você jamais deve mudar, que é os valores, confiabilidade, honestidade, atendimento, isso não muda, né? Uhum. Agora, você ter uma comunicação mais direta com o seu consumidor, você trabalhar. Hoje nós estamos na era da customização, da alfaiataria, do one-to-one, né? Quer dizer, as pessoas não querem mais aquele one size fits all, né? Um tamanho único, né? Então, eu tenho que moldar a minha loja, o meu negócio, a minha prestadora de serviço, para os clientes que eu quero atender, para aquilo que a gente chama qual é o meu target, quem eu quero ter como cliente, e aí eu produzir produtos e serviços que vão ao encontro dessas pessoas e vão surpreendê-las, encantá-las, ou seja, fazer o que elas não esperam. Não é só atender o cliente. Atender cliente era coisa do século passado. Hoje você tem que surpreender, que encantar. Agora, para você surpreender, encantar, você tem que estudar o seu mercado. Você tem que estudar o seu cliente para saber o que ele quer e não sabe o que quer, como ele pode pagar, enfim, onde estão os pontos de dor dele, e aí você vai poder construir uma empresa, uma loja para o seu cliente. Você precisa ter uma identidade, uma marca, né, para aquele público que você quer. É quase impossível você atender todos os públicos, né? Então, por isso que você tem que ter muito foco, que é o segredo do sucesso. Né? E quando se fala em atender a um público específico, a gente percebe também que muitas vezes o público muda, o mercado muda, mas a empresa ela se mantém resistente àquele público que um dia deu certo. Hoje, nós estamos numa era em que muita coisa tem mudado, né? Muda o código de vestimenta, muda a forma da gente estar dentro da empresa. Hoje nem estar mais dentro da empresa nós estamos, né? A maioria de nós está trabalhando à distância. Mas como fazer com que as gerações mais veteranas se adaptem a isso, considerando que elas também são as gerações mais resistentes, professor? As pessoas precisam entender, né, principalmente os mais velhos, né, que o poder migrou da mão da empresa para a mão do cliente. Não é? Antes, você tinha poucas opções. Então, em Jundiaí, em Sorocaba, você tinha poucos supermercados, você tinha poucos shoppings, você tinha poucas lojas que vendiam aqueles materiais, aquelas coisas que você normalmente comprava. Hoje, não. Hoje, todos nós, sem exceção, nós temos muitos concorrentes com qualidade cada vez mais semelhante e preços cada vez mais similares aos nossos. Então, não é mais eu ficar aqui esperando que o cliente venha, né? Eu tenho que ir onde o cliente está para surpreender e encantar. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Ora, a gente compra medicamentos quase sempre na mesma farmácia. Todo mundo que é do interior ou que é de um bairro mesmo em São Paulo, que são várias cidades conurbadas, né? Santana, Brás, Moca, são como mini cidades, a pessoa compra no mesmo lugar. Agora, espera um pouquinho, se eu compro lá um remédio de controle da minha pressão arterial, ora, aquela pessoa sabe que eu tenho que tomar um por dia. Se eu comprei uma caixa de 30, aquela empresa, aquela farmácia sabe que daqui a 30 dias, né, eu vou precisar. Por que já não manda? Por que já não liga? Por que já não se antecipa? Né? E hoje, com inteligência artificial, uma farmácia pode... A Drogasil faz isso, né? A Raia faz isso, manda para você um SMS, né? Falando, olha, vai acabar o seu coisa, você não quer comprar. Agora, o interessante é que você pode, então, fidelizar o seu cliente
sendo uma farmácia de bairro, uma farmácia simples, uma farmácia única, que não precisa nem ser de rede, né? Usando um pouco mais de inteligência de marketing. Ora, se eu sei que aquela mulher usa um creme e ela sempre vem aqui e compra o mesmo creme, é fácil eu anotar num bloquinho, né? Dona fulana comprou tal dia, e daí eu marcar o telefone dela, pode ser a coisa mais antiga, os meios podem ser os meios tradicionais, mas a inteligência tem que ser diferente, porque senão essa mulher, ela vai passar em frente a uma outra farmácia, vai lembrar que ela precisa daquele creme e vai comprar. Com Não é? Quer certeza. dizer, então, hoje você não pode mais estar atrás do balcão esperando o cliente. Você tem que surpreender o cliente com: estou mandando para o senhor. Quer que eu mande todo dia tal? Não é? E aí facilita tudo, facilita para pagar, facilita, enfim, uma série de coisas. Né? Você hoje pode, né? Eu tenho aqui o seu cartão, eu passo o seu cartão aqui direto, não precisa nem você ir à farmácia, eu mando entregar aí. Posto de gasolina é a mesma coisa. Né? Você não vai trocar o óleo, você não sabe mais ou menos, você não pode ligar para a pessoa e falar: olha, está aqui, quer que eu agende? Né? Não, eu estou ali esperando. Né? Então, a padaria, eu estou ali esperando. Né? E daí eu me lembro uma vez que você liga na padaria, na farmácia, e fala: eu queria, eu sabia que o senhor ia pedir. Se sabia, por que não, já não me mandou? Né? Eu estava mesmo esperando o senhor ligar. Quer dizer, pô. O problema Né? Então, é colocar o sucesso na mão de outras pessoas, né, de professor? outras pessoas. Eu me lembro uma vez, Aguinaldo, que o sujeito foi levar o carro dele numa concessionária para fazer revisão, e a concessionária falou assim: olha, nós agora temos um serviço espetacular, que nós damos um carro reserva para você enquanto fica fazendo a revisão. Uhum. Só que eles fizeram um acordo com uma locadora de carros, e o carro que dava para o cliente era da outra marca. Então, aquela concessionária estava fazendo um test drive de outra marca para o seu cliente. O cliente voltava e falava assim: nossa, que espetáculo esse carro! Né? E era da marca concorrente, quer dizer, ou seja, isso é a burrice do marketing, não é a inteligência do marketing. A gente tem que fazer uma coisa sistêmica, né? Tem que pensar em tudo. Nós vamos fazer um intervalinho, professor Marins. Vamos conhecer aqui o nosso patrocinador, a Cuidar, e na volta a gente vai falar um pouco a respeito dessa inteligência da mudança, ou às vezes a burocracia da mudança. Até daqui a pouco. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as atribuições do cuidador de idosos. Tá? A principal atribuição dele é garantir um conforto e bem-estar à pessoa cuidada. Isso inclui uma série de atividades ao longo do dia relacionadas ao paciente e ao ambiente em volta do paciente. Mas isso não significa que o cuidador faz tudo em casa, e sim tudo que seja de pertences e atividades de quem está sendo cuidado, desde roupas até a alimentação da pessoa. Tá bom? Até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o professor Marins, que gentilmente nos atende novamente aqui no Café Corporativo. Ele que é sempre muito divertido, mas até um colega esses dias atrás falou assim: o professor Marins, ele não ri. Ele fala muita coisa divertida, mas ele próprio não ri. O senhor tem essa característica mesmo, professor, no dia a dia? Não tenho. Eu nunca ouvi falar isso aí que você está falando, mas pode ser que... É que os cases, como a gente trabalha muito com case, né? Os cases, eles são divertidos pelo inusitado, às vezes por ser incrivelmente absurdos, né? Então, não tem muito o que rir, né? Porque é um case concreto, né? E o senhor às vezes fica indignado com situações que acontecem no dia a dia? Você lembra que eu contei até no Jô Soares uma vez, né? Há muitos... há burocracias que as pessoas fazem e não mudam, nunca mudam.
e porque todo mundo sempre fez daquele jeito, mas não tem sentido nenhum, né? Eu conto sempre aquele caso que eu fui visitar um presidente de empresa no 12º andar de um prédio de uma fábrica lá em São Paulo, e o guarda da entrada me deu um papelzinho e falou: o senhor pede a assinatura dele na saída, né? E eu fui, falei com o presidente da empresa, desci, e a hora que eu fui sair, ele falou: o papelzinho, por favor. Eu falei: ih, rapaz, esqueci de dar o papelzinho. Ele falou: não pode sair, não, o senhor tem que voltar lá. Eu falei: mas pelo amor de Deus, eu estou com pressa, não tem jeito. Ele falou: aqui não tem jeito. E eu, então, voltei até a porta do edifício, que era da diretora, da administrativo da fábrica, né? Que tinha 12 andares, para você ter uma ideia. E eu mesmo olhei para o guarda, ele estava olhando para lá, eu falei: eu não vou incomodar o presidente de novo, fiz um rabisco no papel, voltei e falei: olha que coincidência, encontrei com o homem ali na portaria, né? O que eu não devia ter feito, mas enfim, eu fiz. Né? E ele mesmo assinou. Ele falou: pois não, o senhor pode sair. Eu falei: me diga uma coisa, o senhor conhece a assinatura das pessoas que estão aí? No... Ele falou: são 1.200 pessoas, como que eu vou conhecer? E ninguém assina mesmo. O senhor veja, o homem fez um rabisco aqui, todo mundo rabisca assim, né? Eu falei: o senhor podia me informar se o carro que eu vou sair do estacionamento é o mesmo que eu entrei, ou se eu estou furtando algum carro? Ele falou: olha, são 300 carros no pátio, eu não sei que carro o senhor entrou. Eu falei: o senhor está controlando o quê? Ele falou: o papelzinho tem assinatura, sai, não tem, não sai. Eu falei: mas o que o senhor faz com esse papelzinho? Ele falou assim: eu guardo eles. Eu falei: guarda eles onde? Ele falou: tá ali, ó. Eu falei: porque eu trabalho aí, imagina que eu falei, eu trabalho aí, né, para ele ter confiança de falar. Imagina que ele não conhece ninguém, nem que trabalha lá, porque é um terceirizado. Né? Daí ele me mostrou um caixote cheio de papelzinho dentro. Eu falei: me diga uma coisa, o que o senhor vai fazer com os papelzinhos? Ele falou: não sei, ninguém quer os papelzinhos. Agora nós estamos fazendo uma hora extra, cada um por dia, né? O senhor está vendo aqueles 5 montinhos ali? Nós estamos separando por data esses papelzinhos aí, e nós requisitamos um armário para guardar, porque dá de algum dia alguém pediu o papelzinho. Agora eu pergunto: você, quem vai pedir o papelzinho? E o homem está controlando o quê? Então, daí você pergunta, eu conversando depois com o presidente, né? Ele falou: Marins, isso daí é assim mesmo, porque sempre foi assim, e é mais fácil continuar assim do que mudar, porque se mudar, vai ter que criar uma outra coisa, e o papelzinho ele está acostumado. Então, é o papelzinho, é uma porteira que abre e fecha e ninguém pergunta nada. Quer dizer, é uma série de coisas que custo, né? Um custo elevado, e hoje nós não estamos mais na época de desperdício, né? E um monte de irritação para o cliente, de irritação para as pessoas, desnecessariamente. Mas isso, num determinado, precisa mudar, né? Ou por bem ou por mal. Ou muda porque a pessoa tem uma proatividade, ela tem uma atitude e muda, ou muda porque deixa de fazer sentido aquilo e ninguém mais quer pagar por aquilo, né? E agora é o seguinte: a tecnologia vai mudar isso, entendeu? Uhum. Quer dizer, então você vai ter reconhecimento facial, você entra, tem reconhecimento facial uma vez, você tem reconhecimento de íris, você tem digitais. Então, essas coisas elas vão mudar pela tecnologia, mas o grande perigo é o ser humano continuar, porque deixa eu contar uma coisa para você, tem uma pesquisa enorme da Universidade de Virgínia, e várias pesquisas que mostram que quando a gente quer melhorar alguma coisa, a tendência do ser humano é adicionar mais coisas e não subtrair coisas. Então, se eu falo para assim, o que eu posso melhorar no meu programa? Se você perguntar, Aguinaldo, as pessoas vão dizer: faça mais isso, faça mais aquilo. Ninguém fala assim: deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. A tendência é essa, né? Um reitor de universidade pediu opinião para os ex-alunos, vieram 780 sugestões. Só 30 eram para deixar de fazer alguma coisa, o resto é fazer mais. Então, nós temos essa tendência de adicionar, de complicar, em vez de simplificar. Daí você pergunta... E outra coisa, a gente administra pela exceção, né, Aguinaldo? Ou seja, nos 20 anos de empresa, uma pessoa fez um desvio. Eu crio 200 normas de controle, porque em 30 anos, uma pessoa fez um desvio. Quer dizer, eu administro pela exceção e não
pelo normal. Não tenho dúvida. Joelmir Betting, estou puxando aqui agora uma frase que eu lembrei dele: modernizar não é sofisticar, modernizar é simplificar. Perceba que o conceito vai mudando, né, professor? Né? Aí Leonardo da Vinci dizia que o grande segredo da complexidade é ser simples, né? Professor, os conceitos eles vão mudando de tempos em tempos, né? Aliás, eu quero mudar um pouquinho de assunto aqui e te perguntar: o que é sucesso, professor Marins? Porque lá nos anos 80 e 90, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu sou nascido em 72, comecei a trabalhar em 1986, eu trabalhava garoto, e depois eu fui para o mundo executivo lá nos anos 90. E nos anos 90, sucesso era ter dinheiro, sucesso era ter carro bom, carro bonito, carro grande, importado, né? Anos 90 a gente falava muito sobre carro importado, casa com piscina. Depois, nos anos 2000, sucesso era viajar, conhecer o mundo, ter cultura. Hoje, enfim, o sucesso já é diferente, né? O que é sucesso verdadeiramente na sua concepção, professor? Olha como eu sou velho, né? Quando você nasceu, eu estava na Austrália fazendo meu doutoramento com os aborígenes australianos. Bom, e eu aqui hoje tendo a oportunidade de conversar contigo, hein? Olha a honra minha. Mas veja bem, na antropologia, sucesso é o seguinte, e aí permeia todo o tempo. Como o ser humano é um ser gregário, é um ser social, sucesso sou eu me sentir bem comigo mesmo, ou seja, eu ter uma autoestima equilibrada, eu ser uma pessoa humilde no sentido etimológico. Sabe o que é humilde? Uma pessoa que tem o pé no chão, porque vem de humus. Humus é a mesma origem de humanos. Humilde é uma pessoa que tem o pé no chão. E todo mundo que tem o pé no chão sabe que ninguém chega ao pódio sozinho. Como você é um ser gregário, é você ter uma autoestima equilibrada, você ser, vamos dizer, feliz com você e a sua comunidade reconhecer você como uma pessoa de bem. Ou seja, então, reconhecimento. Uma pessoa de bem aí é bem amplo, porque as pessoas gostam de convidar você para assistir jogo junto, gostam de fazer aperitivo com você, sabe que você não vai mentir, que você não vai passá-las para trás, que você é uma pessoa de bem, de valores. É uma pessoa que tem a vida alicerçada em valores e princípios elevados na prática, uma pessoa... A ética é a praxis da moral, quer dizer, você é uma pessoa moralmente defensável, então eu não tenho medo de me relacionar com você. Então você é uma pessoa de bem, então é uma pessoa boa, vamos chamar assim. Então, porque não adianta eu gostar de mim e todo mundo me odiar. Quer dizer, entendeu? E nem adianta todo mundo me adorar e eu me odiar, quer dizer... Então, esse equilíbrio entre uma autoestima equilibrada, eu gostar, eu gostar de mim, né? E a comunidade em que eu vivo, pode ser, então, a família, amigos, todos os setores que eu convivo, me respeitarem como uma pessoa de bem e gostarem de mim, eu ser uma pessoa querida, né? O querido é isso, que eu quero estar com você, eu tenho prazer em estar com você. Né? Você é convidado, você não é isolado, você não é... Então, isso tudo é que dá o sentido maior de felicidade. Né? E os estudos de Harvard, os todos mostram que, como o ser humano é gregário mesmo, é um ser social, depende muito desse relacionamento com outros seres humanos. Muito bom. Professor Marins, o Café Corporativo de hoje vai chegando ao fim. Eu venho agradecer realmente sua presença aqui, a capacidade que o senhor tem, né, de trazer conteúdo de uma maneira simples e objetiva. Muito obrigado por ter vindo, viu, professor? Eu que agradeço. Parabéns aí pelo seu programa, parabéns a você. E o Café Corporativo vai ficando por aqui. E se você tiver curiosidade de rever alguma das 190 e poucas entrevistas que nós temos aqui no nosso acervo,
basta acessar o nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Na próxima semana, nós voltamos com mais uma entrevista aqui no Café. Dessa vez a gente vem com o Monja Cohen Rushi, que gentilmente estará aqui também para falar com você, nosso telespectador. Até a próxima semana, aqui no Café Corporativo, essa universidade em sua tela.